exames que a senhora solicitou do Miguel. Bom dia. Bom dia. Vamos dar uma olhada nos exames de Miguel. Certo, mãe. Pelo que eu estou vendo aqui, durante a gestação, a senhora teve alguma complicação na sua gestação? Não. Porque os exames demonstram que o Miguel, ele está com uma doença rara chamada fenilcetonúria. Sério? É sério isso? Isso. É grave? Não tão grave se tiver tratamento adequado, certo? Essa fenilcetonúria, essa doença que acomete raramente algumas crianças recém-nascidas, ela pode ter sido caracterizada devido a um problema já durante a sua gestação, que é a fenilcetonúria, a síndrome da fenilcetonúria materna, que acomete algumas mães já durante a gestação. Quando tratada, essa fenilcetonúria, essa síndrome, ela não acarreta danos ao bebê, ao recém-nascido. Se não tratada, ela pode causar danos cerebrais, neurológicos, na fala, na criança. E com relação ao Miguel, o exame que foi feito, que foi o teste do pezinho, ele acusou essa doença que é a fenilcetonúria. Como foi feito já ele muito recém-nascido, então foi um diagnóstico rápido. Mas geralmente, se a mãe não fizer esse diagnóstico cedo, é difícil de diagnosticar depois. Por quê? Porque o bebê ele só apresenta a doença, só apresenta que está doente depois de mais ou menos 3 meses de nascido. Então a criança, ela costuma ter irritabilidade, a criança, ela tem uma pele clara, a criança, até os cabelos do bebê, é claro, se você vê o seu bebê, ele tem essas características, certo? Mas nada com que a senhora precise ficar realmente assim, desesperada. Então a senhora pode levar seu filho já a começar a fazer um tratamento, certo? Esse tratamento é a nível alimentar. Então, desde já, eu já vou encaminhar o seu filho para fazer um acompanhamento com uma nutricionista, certo? Esse diagnóstico, a gente consegue diagnosticar a fenilcetonúria devido à concentração da fenilalanina, que é um aminoácido, e da tirosina no plasma sanguíneo. Então, é uma concentração plasmática no sangue que a gente consegue detectar se a criança tem a fenilcetonúria ou não. No caso do Miguel, ele tem essa fenilcetonúria. Mas podemos sim diminuir os sintomas já desde pequenininho, controlando a sua alimentação. Então, eu vou lhe encaminhar para o nutricionista e peço que a senhora vá com urgência, com muita pressa na nutricionista, para poder a gente começar esse tratamento desde já na alimentação do Miguel, tá certo? Certo, aí quer dizer que o nutricionista, com a alimentação, aí ele não vai ter aqueles problemas que a senhora falou no início para mim. Ele vai reduzir bastante as chances dele ter um retardo mental, uma dificuldade neurológica, entendeu? Então, dificuldade na fala, ele pode não ter ou diminuir bastante as chances dele ter esses sintomas e até sintomas um pouco mais graves que acometem essas crianças, tá certo? Tá certo, entendi. Muito obrigada. A senhora me dá um cartãozinho, por favor, da nutricionista? Sim, tá aqui. Muito obrigada, tenha uma boa tarde. Boa tarde, até logo. Olá pessoal, vou falar um pouco mais sobre a bioquímica da fenilcetonúria. Agora o bicho vai pegar! Fenilcetonúria é uma doença causada pela ausência da enzima fenilalanina hidroxilase ou fenilalanina 1.2 monooxigenase. Vamos falar um pouco mais sobre o aminoácido. O aminoácido vai seguir vias metabólicas no corpo, começando pela fenilalanina, que sofrerá
reagindo com o alfa-cetaglutarato, produzindo o fenilpiruvato, catalisado pela enzima fenilalanina transminase. O fenilpiruvato sofrerá redução, perdendo oxigênio, sendo transformado em fenillactato. Logo, esse fenillactato sofrerá uma descarbonilação, perdendo CO2, sendo transformado em hidroxofenilacetato. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a via clássica da fenilalanina para quem não é portador de fenilcetonúria. Choose your destiny. Começando pela fenilalanina, que é o aminoácido, sendo quebrado pela enzima fenilalanina hidroxilase com o cofator BH4, que será oxidado em BH2, que será reintegrado em BH4, formando a tirosina. A tirosina, se sofrer hidroxilação pela ação da enzima tiroxinase, será transformado em melanina. Ou a tirosina pode seguir duas vias ainda. Será transformado em dopa, que será transformado em catecolaminas, ou será transformado em ácido gentícico, que será transformado em acetil com enzima fumarato. Até para adulto fazer dieta é difícil. Imagine então como é a vida de uma criança que não pode comer quase nada. Este é o drama de quem tem fenilcetonúria, um sofrimento que poderia ser bem menor com uma medida aparentemente simples, a mudança dos alimentos. Boa noite, estamos aqui na Faculdade de São Miguel com a nutricionista Gabriele Ramos. Doutora, qual seria a dieta específica para pacientes com fenilcetonúria? Boa noite. Para os pacientes fenilcetonúricos, eles devem seguir uma dieta especial, sem o excesso do aminoácido fenilalanina, pois a fenilalanina e seus metabólicos impedem o desenvolvimento do cérebro, provocando assim distúrbios neurológicos irreversíveis. E quais seriam os alimentos? Os alimentos seriam divididos em 3 grupos: vermelho, amarelo e verde, onde o vermelho não são permitidos para pacientes com fenilcetonúria, como exemplo dos ovos, do leite. O grupo amarelo tem um exemplo aqui que é a banana, que eles são permitidos parcialmente. E os grupos verdes, que são a maioria das frutas, a maioria dos vegetais, refrigerantes sem aspartame, entre outros. Obrigado. Boa noite. O exame é de extrema importância e hoje é obrigatório em todo o Brasil. Feito entre o 3º e o 7º dia de vida do recém-nascido, o teste do pezinho é essencial para o diagnóstico precoce de doenças sérias, que podem deixar sequelas irreparáveis. Para fazer o teste, um furinho é feito no calcanhar do neném, região rica em vasos sanguíneos. Depois é só pingar as gotinhas no papel e enviar para a análise laboratorial. O resultado não é definitivo, mas segundo a especialista, é fundamental não só para o bebê, mas também para os pais. As time began to burn, like a startling sign that fate had finally found me, and your voice was all I heard.